vamos começar esse culto. Vamos começar esse momento com Deus. Aleluia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos 9. O Salmo de Davi, que diz assim, Salmo 9, no versículo 9: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Oh Deus, como é bom, Pai. Como é bom ter certeza que se eu abrir a sua palavra eu vou ouvir o Senhor falar comigo. Porque o Senhor não está longe, muito pelo contrário, o Senhor está perto. E tudo que o Senhor quer é que nós abramos o nosso coração. Oh Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na sua casa nessa noite. E nós te convidamos, Espírito Santo, não te pedimos, não nos deixe sair daqui da forma como entramos. Oh Deus, nós abrimos o nosso coração a Ti nessa noite. Fale conosco através das canções. Fale conosco, Deus, através da palavra. Fale conosco através de cada oração, oh Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, fique à vontade aqui, fique à vontade em nosso meio. Nós te convidamos, Deus. Nós queremos adentrar na sua presença, Pai, não queremos sair mais. Tu és santo, 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 santo. Esse é o seu momento de adorar a Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Continue nesse mesmo espírito de adoração. Abra o seu coração. Deixe o Senhor falar contigo nessa noite. Aleluia. Esse é o lugar que eu quero estar. Em tua presença.
seus salmos, em seus inúmeros salmos, que a presença de Deus o guarda, que a presença de Deus o aconselha, que a presença de Deus o acompanha, que a presença de Deus que lhe dá vitórias, que a presença de Deus que acalma o seu espírito e a sua alma. Oh Senhor, tudo que nós queremos é a sua presença, Pai. Aleluia. Sem a tua presença nada. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Aleluia. Nessa canção você tenha, além da oportunidade de adorar com suas vozes, suas palmas, adore também com seu dízimo, sua oferta. Amém? Aleluia. Te amo, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti, com o coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim, mesmo sem merecer meu amor, a cruz se entregou por mim. O meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confiante, Senhor, só quero meu ser.
Ele vem, continuemos nos entregando. Até que Ele venha. Aleluia. Glórias, glórias, aleluia. Os estão dando sim, é tempo da colheita aqui. Nada pode nos parar. Aquele que nos manda ir é Deus conosco até o fim. Não nos abandonará. Embora tente a maldade, vamos firmes na verdade, levando as boas novas em amor. Até que Ele venha, nós iremos proclamar. Até que Ele venha, o Evangelho anunciar. E na força do Senhor iremos avançar. Até que Ele venha nos buscar. Embora aumente a maldade, somos firmes na verdade, levando as boas novas em amor.
cada canção entoada, obrigado por quem dizimou, quem ofertou. Continue falando conosco nessa noite através da sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu sei que está friozinho hoje, né? Mas glória a Deus. Vencemos, né? Saímos de casa, saímos do cobertor e viemos adorar ao Senhor. Nada melhor do que começar a nossa semana na casa do Senhor, reunidos com a igreja. É verdade. A presença do Senhor, ela nos acompanha aonde nós formos. Amém. E se nós buscarmos ao Senhor, aonde nós estivermos, Ele nos encontra. Glória a Deus. Obrigado. Mas há algo precioso quando nos reunimos. Algo maravilhoso. Além de ser algo que Deus estabeleceu, nos reunimos. Ele abençoa de uma forma especial. Ele libera das suas bênçãos quando nós nos reunimos como igreja. Separados, somos membros, mas juntos somos o corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. E o Senhor se alegra na unidade do seu povo. Como é bom estarmos juntos. As nossas crianças de 10 a 14 anos, venham aqui na frente para estarmos orando. Tira suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado pela vida de cada criança aqui nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando, capacitando a professora, sustentando e usando ela para a glória do teu nome. Essas crianças cresçam amando e temendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dou uma aula para vocês. Aproveito para encorajar você que quer. Hoje nós trabalhamos um domingo com uma classe, um domingo com outra classe. Por quê? Porque precisamos de mais professores. De maneira que os professores também possam sentar aqui uma semana sim, uma semana não, como você. Todos nós gostamos, na verdade, de chegar, de estar na casa do Senhor, de participar do louvor, depois de poder sentar e ouvir a palavra. Então eu quero encorajar você que quer servir no reino e quer cooperar com esse ministério, fazer parte desse ministério. Nós estamos recrutando professores. Pastor, eu ainda não sei muito bem como fazer isso não, mas eu tenho disposição e eu quero. Melhor trabalhar com quem tem disposição e não sabe, do que com quem sabe e não tem disposição. Então, se você tem disposição e quer servir, nos procure. A gente dá treinamento, a gente ensina, a gente orienta. O reino precisa de você. E o Senhor certamente quer usar a sua vida e vai ser bênção para você, vai ser bênção para o ministério, vai ser bênção para o reino. Amém? Glória a Deus. Normalmente nós oramos pelos nossos aniversariantes todo último domingo do mês. Porém, um dos aniversariantes está numa possível viagem. Então nós vamos antecipar. Como os aniversariantes oficiais do mês já fizeram aniversário ao longo desse mês, eu quero convidar aqui a Lorena e o Paulinho. Se porventura você que está aqui hoje, você está nos visitando e também fez aniversário, vem aqui na frente e nós vamos orar por você também. Irmã Luciana vai representar, é verdade, ela fez aniversário. Vai receber a bênção e a gente vai orar por ela também. Está representando a mãe dela, é verdade, fez aniversário agora, semana passada, fez nomes. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, né? As suas mãos para cá, queridos. Vamos orar. Mais um ano de vida. E eu oro também pela nossa neném. Minha filha fez 2 aninhos ontem. Só que ela está com os avós hoje.
Vamos orar agradecendo ao Senhor. É uma dádiva, né? E a melhor coisa é poder celebrar na presença do Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Paulinho, te agradecemos pela vida da Lorena, te agradecemos pela vida da mãe da irmã Luciana, te agradecemos pela vida da Helena, Senhor. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem abençoado a vida deles. E a nossa oração é que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue direcionando, guardando, por muitos e muitos anos. Que todos eles sejam na tua presença. Que todos os seus planos e todos os seus propósitos, Deus, para a vida deles se cumpram, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E por isso, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós não esquecemos, depois vocês vão receber a bênção de Jesus. Fique na bênção. Glória a Deus. Irmã Lorena, é possível a gente passar os avisos agora? Vamos aproveitar que já estamos aqui nesse momento. Quero fazer alguns convites especiais para vocês, queridos. Esse mês nós estamos trabalhando com uma campanha estadual de missões, né? E tem sido uma bênção. Nós estamos compartilhando e falando daquilo que o Senhor nos ensina, porque certamente Ele voltará, e essa é uma promessa que Ele nos fez. Um dia Ele irá voltar, mas até que Ele venha, Ele nos chamou para trabalhar. Ele nos resgatou, Ele nos libertou, Ele nos salvou com um propósito. Você não está aqui nessa terra à toa. E você também não está aqui nessa terra para viver apenas para você mesmo. Deus tem planos, Deus tem sonhos, Deus tem propósitos para a sua vida. Tanto para realizar a sua vida, quanto para realizar através da sua vida. No final de semana passada, nós tivemos a alegria de, junto com alguns irmãos lá na Serra, participar de um impacto evangelístico. Foi uma bênção. Ao longo do dia nós estivemos caminhando pelo bairro e havia um carro de som divulgando, e aí nós íamos orando por aquelas pessoas, por aquelas vidas. Teve um momento de treinamento de manhã, à noite teve um culto e foi uma bênção. Pena que nem todos puderam participar desta vez, mas não nos falta oportunidade. Devemos estar sempre prontos, porque Deus sempre está nos dando oportunidade de falar do seu amor, de compartilhar da verdade, de falar que Ele é esperança e salvação. Isso acontece no seu trabalho, isso acontece na sua escola, isso acontece dentro da sua casa, isso acontece quando você está jogando bola, isso acontece quando você está na rua. Em todo lugar onde nós estamos, é uma oportunidade para nós falarmos do amor de Jesus. E Ele espera e deseja ver isso acontecendo através da minha vida, sua vida. E nesse sábado agora, ontem, alguns irmãos conseguiram também se reunir, saindo lá na casa de recuperação vaso nas mãos do Rio, que tem sido um projeto que a igreja tem acompanhado já, acho que já deve ter um pouco mais de um ano. Todo mês os irmãos estão indo lá. Alguns conseguem estar sempre, outros vão às vezes, mas eu quero estar sempre encorajando, se você puder, quiser, participe, se envolva. Se você quer doar, procure nosso conselho missionário. Os irmãos estão aí trabalhando com o propósito de continuar avançando no reino, contribuindo para o reino de Deus. Nós somos uma igreja com uma visão missionária, somos uma igreja missionária. Ajudamos a sustentar um missionário que está no campo, que é o nosso irmão Hilário, já há muitos anos. Oramos por ele, ofertamos na vida dele. Sempre que possível, abençoamos outros projetos. Também já ajudamos projetos aqui em nossa cidade e temos buscado também direcionamento de Deus para poder trabalhar mais dentro da nossa própria cidade, nos movermos de maneira que possamos contribuir para abençoar este lugar. Porque se é aqui que nós moramos, se é aqui que nós estamos, certamente Deus vai usar as nossas vidas aqui em João Belo. Mas eu entendo que o chamado de Deus para todo cristão é onde ele está, mas também para abençoar aonde Deus direcionar. E às vezes Ele vai usar na sua casa, na sua cidade, e às vezes Ele vai usar você também para abençoar fora da sua cidade, fora da sua nação. Porque o que Deus precisa é de corações dispostos para que Ele possa usar. Você possa dizer: Senhor, eis-me aqui. E no próximo domingo nós vamos receber aqui a missionária Soraya,
trabalha no projeto Cristolândia, que é um projeto muito lindo, de restauração de vidas, e ela vai compartilhar conosco aqui um pouco das suas experiências. E hoje ela falou comigo que, se tudo der certo, ela vai conseguir trazer junto com ela uma pessoa que vai poder falar do agir de Deus na vida dela. Ele fez parte do projeto e ele vai poder compartilhar um pouco da sua história, do seu testemunho dentro do projeto Cristolândia, e é uma bênção. Nós estudamos juntos na época do seminário e vai ser uma grande alegria recebê-la aqui conosco. Então eu quero encorajar você a estar aqui, sendo ministrado e encorajado a participar. Nós estamos também com uma viagem agendada para junho, que é missões lá no Vale do Jequitinhonha, e vai ser uma bênção. Hoje o missionário Éder falou comigo que ainda tem 3 vagas no ônibus. Vai ser um ônibus muito bem estruturado, muito bom, né? E se você tem interesse de ir, gostaria de participar, nos procure. Talvez você fale assim: pastor, eu não vou ter como ir, mas eu gostaria de ajudar. Nós estamos levantando ofertas, cesta básica, nós estamos levantando ofertas para kits, né, pasta de dente, escova de dente, para poder distribuirmos, porque é uma área onde as famílias são muito carentes. Então nós vamos levar a palavra de Deus, mas nós também queremos aliviar um pouco do sofrimento, a necessidade daquele povo. Então, se você não pode ir, mas você quer contribuir, nos procure também. Né? Tem irmãos que estão querendo ir, estão, né, se esforçando para levantar os recursos. Às vezes você pode ajudar esse irmão aí, contribuir para aquele, claro, não é verdade? Eu tenho certeza que Deus quer usar a sua vida. Então nos procure, estamos trabalhando para isso. No próximo sábado, um convite para as mulheres. Aí. Maravilha. Às 16 horas, né, as mulheres estarão se encontrando. Ali nós temos o endereço Espaço de Beleza da Geise. Tá ali, glória a Deus. Para quem não conhece, vai ser uma bênção. Você, mulher, que está aqui, né, hoje no Rio, vai ser um momento muito especial. As irmãs têm se encontrado e cada encontro tem sido uma bênção. Né, de 3 em 3 meses, se eu não me engano, há uma celebração, um culto especial, que já está sendo organizado, o culto de junho também, que vai ser aqui na igreja. Então você, mulher, que quer participar, participe e convide mais um. Né? Procure a Marcele, procure as irmãs aqui e não fique de fora. Certamente o Senhor também vai ministrar muito ao coração de cada uma de vocês. Não falte. Amém? Acho que tem mais um ainda? Glória a Deus. Esse também é mesmo. De tarde, às 4 horas, o encontro das mulheres. E à noite, às 19 horas, na Igreja Batista Memorial. A maioria dos irmãos aqui sabe do projeto SDA. Tem sido encontros das igrejas com o objetivo de estarmos nos aproximando como igreja do Senhor, de uma forma geral, e também com o objetivo de irmos para fora. Esse será o último encontro que vai acontecer dentro da igreja, porque a partir daí os próximos encontros irão acontecer na rua. Nós estamos indo para fora. Fazer o que, pastor? Proclamar a salvação que é em Cristo Jesus, esperança, o amor de Deus. E nós faremos isso como igreja reunida. Então eu quero encorajar você, convidar você a estar conosco celebrando ao Senhor no próximo sábado. Estaremos na Memorial e a partir daí os próximos encontros serão fora do templo, e aí nós estaremos ali adorando, vai ser uma bênção, né, em nome de Jesus. E já vamos inaugurar esse encontro geral no dia 14 de abril, na festa da cidade de Jumeiro. As igrejas estarão 14 de maio, domingo, de dia das mães. Almoce com sua mãe, aproveite ela, se ela estiver aqui ainda com você. E à noite, nós, as igrejas de Jumeiro, estarão reunidas, celebrando ao Senhor e abençoando a nossa cidade. Deus nos chamou para fazer a diferença, para ser luz, não é verdade? E é uma oportunidade de estarmos juntos ali, cultuando ao Senhor. Se relacionar uns com os outros não é algo fácil. Ser igreja não é algo fácil, porque nós somos pessoas diferentes, culturas, ideias. Eu sei de tudo isso, mas o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos unir. Um dia nós estaremos reunidos em um único lugar, e aí não haverá mais guarda denominacional, não haverá mais briga por teologia, não haverá mais discussão disso, discussão daquilo. Quem reinará é somente o Senhor, e nós o adoraremos e o serviremos com alegria para sempre.
desfrutaremos da sua doce presença. Então, se ainda que é necessário suportar uns aos outros, façamos isso. Enquanto suportamos uns aos outros, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está trabalhando em nós. Nem sempre é fácil, mas o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor nos capacita para nos relacionar, apesar das nossas diferenças. Possamos estar juntos, trabalhando para que o reino de Deus cresça. Porque isso não tem a ver comigo, não tem a ver com a Missão Batista de Amor, não tem a ver com você. Isso tem a ver com Jesus. Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo, Ele é o motivo de tudo. Se não for por Jesus, nosso encontro aqui nesta noite perde o sentido. Nós não nos reunimos aqui só para ficarmos felizes. Nós não nos reunimos aqui só para recebermos alguma cura ou alguma bênção. Não é esse o propósito da congregação. Não é esse o propósito de estarmos juntos. O principal motivo de nos reunirmos é celebrar a Jesus. É celebrar o seu sacrifício. É celebrar o seu amor. E então vivermos para a sua glória. Amém? Glória a Deus. Acho que agora veio todos os recados, né? Aleluia. Amados, quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver uma barreira de uva no seu ápice, cheio de caixas? Dá para apagar aí, Felipe, fazendo um favor, para ver se fica um pouquinho mais visível. Acende a gerar. Ah, isso. Tá dando para ver, irmãos? Quem já viu ao vivo? Tem alguém que já teve vontade de ver ao vivo? Fala a verdade, é bonito demais. Gente, é muito bonito. Você vê aqueles pés carregados. Aí quando eu imagino, eu vejo essas aqui pequenininhas, eu sempre lembro da história do povo de Israel, quando Josué e os demais espias chegaram lá em Canaã, e a Bíblia fala que um cacho de uva para ser carregado precisava de 2 homens. Você imagina o tamanho que era uma uva, né? Devia ser mais ou menos um coco, ou mais, de tão grande. Deveria ser um negócio espetacular, mas ainda hoje, mesmo elas sendo assim um pouquinho menores, ainda é algo muito bonito de se ver. Para quem gosta, né, de uva, a melhor coisa é quando você compra e você acerta, né? Pega o fruto doce, aquela uva bonita, porque de vez em quando a gente compra, aí no meio tem umas esmirradinhas, umas feinhas, ou então você pega, assim, tem a cara boa, mas quando você vai, azedo. Isso não é bom não. Bom é ter um fruto tanto agradável de se ver, pelo menos, por exemplo, quando eu vou lá na feira, lá eu procuro tomar pizza automática, dá uma pergunta, né, para quem está na feira, não tem mais lá dentro, não, porque isso daqui já está meio ruimzinho. E a gente procura fruto de qualidade, isso é maravilhoso. E quando a gente vê uma barreira, então, sim, eu tenho oportunidade, ou um outro pé, ou outro pomar, é uma coisa muito bonita de se ver. E às vezes a gente fica encantado e fica feliz, a gente tem expectativas com relação ao fruto e espera ver bons frutos e colher bons frutos, não é verdade? Assim como quem planta espera que o resultado final seja bons, muitos e bons frutos. Mas às vezes quando nós colhemos o fruto, ou quando nós pegamos o nosso caso, a gente já compra, né? Já vem empacotadinho, a gente não vê o processo. A gente não pensa às vezes no trabalho que deu para que aquela uva ficasse daquele jeito, bonitinha, docinha, né? Sem caroço às vezes. A gente pensa muito nisso, a gente compra, aproveita, fica feliz com a compra que fez, mas a gente não pensa muito nesse processo. Mas Jesus, no seu tempo, ele tinha muito costume de trabalhar com parábolas e metáforas, usando coisas do cotidiano do povo para ensinar verdades sobre o reino, princípios, valores. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos a respeito de uma metáfora que Jesus usou naquele tempo em que ele estava aqui como homem, e que ainda hoje ecoa em sua palavra e alcança a minha vida e a sua vida. E ele usa a metáfora de uma vinha. E se você puder, abra sua Bíblia comigo, ou me acompanhe pelo celular, ou pela leitura aqui. João, no capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos para nós refletirmos nessa noite.
Todos encontraram, amém? João capítulo 15, a partir do verso 1. Olha só o que Jesus fala para os seus discípulos e também fala para mim e para você nesta noite. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador ou agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o que? Corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Feche os seus olhos por um instante. Ore comigo assim: Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações. Que toda distração, tudo aquilo que possa atrapalhar, nos impedir de ouvir a tua voz, de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta noite, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Mas que o nosso coração e a nossa mente estejam cativos a Ti, e somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é muito maravilhoso e provavelmente os irmãos aqui já leram alguma vez, ou já ouviram falar sobre ele. Jesus está usando uma metáfora a respeito da videira, e aí ele estabelece 3 participantes nessa metáfora. Um é ele mesmo. Ele diz: eu sou a videira. Então ele é a videira, mas não qualquer videira. Ele é a videira verdadeira. Por que ele está falando isso? Porque muitos se diziam ser Jesus, ou muitos se apresentavam como Jesus, mas só existe uma verdade. Existem várias verdades. E no Antigo Testamento, Israel era muito chamado de videira. Mas Isaías no capítulo 5 fala que essa videira foi cuidada, foi zelada. Deus plantou ela, Deus cuidou dela, protegeu ela, fez tudo o que o agricultor deveria fazer, esperando que ela produzisse bons frutos, uvas boas, porém os seus frutos eram azedos. E por causa disso, Deus traz juízo sobre Israel, e nós conhecemos a história do cativeiro, de tudo que Israel sofreu por causa de seus pecados, de suas escolhas erradas, e por rejeitar o cuidado, o amor, todo o investimento que Deus havia feito na vida deles. Então agora Jesus fala assim: não Israel, mas eu sou a videira verdadeira. Meu Pai, Deus Pai, é o agricultor, né? E vocês são o quê? Vocês são os meus ramos. Então nós temos a videira, nós temos o agricultor, né? E nós temos os ramos. Que maravilha. Bem, nós não somos Jesus, então já não somos a videira, não somos o agricultor, porque nós somos Deus. Então só sobrou os ramos. E sobre os ramos, é interessante que aqui no nosso texto só 2 finalidades ficam para o ramo: ou ele dá fruto, ou ele é lançado no fogo. É isso que esse texto, nesse contexto, está falando, sobre 2 situações envolvendo o ramo. Esse ramo somos nós, vocês são os ramos. E aí ele diz o seguinte: que o ramo dá fruto, ou então o ramo vai para onde? Fogo.
para a minha vida e para a sua vida? É jogar a gente no lago de fogo? É destruir? A vontade de Deus para mim e para você é que nós frutifiquemos. Então aqui você tem um ramo que não está produzindo, você tem um ramo que está produzindo, você tem um ramo que pode produzir mais fruto, e no verso 5 você tem um ramo que produz muito fruto, e então o ramo que vai ser lançado no fogo. Então é nesse contexto de ramos que nós estamos. E em algum deles sou eu e é você. E nessa noite, ao olharmos para esse contexto, para esse texto, porque Jesus está falando, nós precisamos nos encontrar e então receber aquilo que Ele tem para a nossa vida nesta noite. Então João 15,16, ele revela qual é a sua vontade. No verso 8, ele diz que se nós dermos muito fruto, isso glorifica a Deus. E no verso 16, ele diz o seguinte: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que eu e você produzamos muito fruto para a glória do nome dEle, mas também para que nós sejamos abençoados, sejamos úteis em sua mão, e que Ele possa trabalhar em nós e através de nós. Mas há uma discussão a respeito de quem é o ramo que é cortado e lançado no fogo. E isso é discutido porque existe pelo menos 3 opções. Uns acreditam que o ramo ali improdutivo, são crentes que um dia eram crentes, produziam frutos, e aí depois pararam de produzir frutos, ou seja, eram salvos e depois perderam sua salvação, e aí foram lançados no fogo. Outros acreditam que os ramos improdutivos são crentes verdadeiros que são disciplinados por Deus. Porque a palavra que cortar, usada ali, pega e corta, você vê que tem 2 palavras, uma é corta e a outra é poda. Essa mesma palavra aqui, usada para cortar, no grego, ela também tem o sentido de levantar. Mas normalmente nós aprendemos o quê? Que há um corte, então automaticamente é jogado. Mas em vários outros textos nós encontramos essa mesma palavra sendo usada com o objetivo de levantar, com o objetivo de restaurar, como aquele que corta, na verdade aquele que disciplina para a restauração. E há aqueles que acreditam que esses ramos, na verdade, nunca conheceram a Jesus de verdade. Eram ramos, digamos, nominais, só tinham o nome de crente, até batizaram, até frequentaram a igreja, mas seus corações nunca foram de Jesus. Quer ver um exemplo? Judas caminhou com Jesus do início até o fim, mas seu coração nunca pertenceu a Jesus. E era um discípulo, e ainda carregava o dinheiro, era um tesoureiro, mas o seu coração nunca foi de Jesus. Então alguns acreditam nisso, mas é certo pelo verso 2, e aí eu quero que você entenda: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E aí responde: que ramo é esse? Essa palavra não é para alguém que não conhece a Jesus, porque aqui ele está falando de alguém que está ligado nele. Todo ramo que está em mim. Se você está me ouvindo aqui, você é crente em Jesus, e um dia você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa palavra é para você, é para mim. Antes de chegarmos no contexto do ser lançado no fogo,
nós precisamos entender que essa palavra é para nós que cremos em Jesus, para aqueles que um dia foram escolhidos por Ele, alcançados por Ele, foram enxertados, como o texto nos ensina, que nós éramos como oliveiras bravas, estávamos afastados de Deus, mas o sacrifício de Jesus nos trouxe, e agora nós somos enxertados nele, nós nos tornamos seus ramos. Então, no momento em que conhecemos a Jesus e somos alcançados por Ele, entregamos o nosso coração para Ele, nós nos tornamos seus ramos e passamos a pertencer à videira verdadeira que é Jesus. Mas é também importante nós caminharmos, porque quando olhamos para isso, existe uma ação de Deus. Há uma ação de Deus em cima dos ramos. Então, se entendemos que os ramos aqui são crentes em Jesus, que foram enxertados nele e escolhidos por eles, com o objetivo de frutificar. Então Deus espera, quando Ele te salva, quando Ele me salva, Ele tem uma expectativa, quando Ele nos planta, digamos assim, nele, Ele tem uma expectativa de que dê resultados. E quando esses resultados não acontecem, ou quando eles acontecem, como nós vamos ver, existe uma ação de Deus. E aqui nós vemos duas ações de Deus logo no primeiro versículo. Como Deus, como agricultor, age com esses ramos. Qual é a ação de Deus na minha vida e na sua vida? Primeiro, se você não está frutificando, se você não está sendo transformado, se um dia você conheceu a Jesus e você já caminha com Ele há muito tempo, mas quando você olha para a sua vida não há fruto de mudança, você é a mesma pessoa, se prepare, porque a poda, o corte de Deus vai vir sobre a sua vida. Porque Deus te salvou para dar frutos. E não apenas para frutificar, mas Deus te chamou e te salvou e me salvou para dar muitos. E aí ele continua dizendo que não apenas corta o que não dá fruto, mas aquele que dá fruto, ele o quê? Poda. Então, ser crente, com fruto ou sem fruto, trará sobre a minha vida e sobre a vida e a sua vida o corte e a poda de Deus. E é interessante que, quando falamos de poda, alguém já viu aquela tesoura? E alguns já usam também, dependendo da espessura do galho, a tesoura não comporta, eles usam um serrotezinho. Dependendo do que você está vendo, a pessoa vai falar que podar e cortar é a mesma coisa. Mas não é. Porque corte é para o galho que não está produzindo, e poda é para aquele que está produzindo. Se você não está produzindo fruto, Deus virá sobre você e te cortará, te disciplinará. Mas se você estiver dando fruto, está tudo bem, pastor, todo o óleo está na bênção. Quero dizer para você, se prepare, porque Deus vai vir te podar. Porque se o corte de Deus é uma disciplina para aqueles que não estão frutificando, porque alguma coisa está errada. Se estamos andando com Deus, se reconhecemos a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, e isso não está gerando mudança em nós, então há necessidade, alguma coisa está fora do seu lugar, porque todo ramo deve produzir fruto. Porque ou ele serve para produzir fruto, ou ele serve para ser jogado no... Mas a vontade de Deus não é nos jogar no fogo, é nos cortar, nos podar, nos disciplinar, nos moldar, para que nós venhamos a dar muitos frutos. E quando ele usa essa expressão cortar aqui, é a ideia de um ramo que porventura estava se rastejando. Porque a videira, se ela não for construída uma estrutura para levantar ela, o que acontece com ela? Ela vai se rastejar. E às vezes alguns ramos, quando estão crescendo, eles crescem se rastejando, e aí é sujeira.
aquele ramo e acaba tornando ele infrutífero. Então o agricultor, a ideia ali é um agricultor que vem, em vez de arrancar o ramo, ele limpa o ramo, levanta o ramo e prende o ramo nos demais ramos, para que ele possa continuar crescendo e então ter fruto. A disciplina de Deus, o corte de Deus na minha vida e na sua vida, quando nós não estamos dando fruto, tem o objetivo de nos corrigir para melhor. Se Deus está disciplinando você, porque algo na sua vida está fora do lugar, a disciplina de Deus vem sobre nós quando nós estamos em pecado, e a poda de Deus vem sobre nós quando nós estamos dando fruto. Se você pecou, se eu pequei, eu preciso estar pronto para lidar com a disciplina de Deus. Então às vezes Deus irá nos disciplinar porque Ele quer nos restaurar. A disciplina de Deus não é uma punição. Deus nos corrige porque Ele nos ama. O pai corrige o filho que Ele ama. Se Deus está te disciplinando, se Deus está te cortando, se Deus está chamando a sua atenção, entenda que Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Porque Ele quer ver o resultado final da sua vida como sendo alguém que dá muito fruto. E às vezes nós não gostamos porque ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser disciplinado. Mas a disciplina é parte do trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida, e necessário para que nós possamos então frutificar como tanto Ele espera e deseja. Quando olhamos para as Escrituras, nós vamos ver homens e mulheres de Deus que foram disciplinados quando pecaram, mas também nós vamos perceber que homens e mulheres de Deus foram podados, mesmo quando estavam exercendo o auge da sua fé. Então, se um ramo está sem fruto, ele vai precisar de um corte, de uma disciplina. Mas a disciplina de Deus, ela é feita com amor. Se Deus está te disciplinando, ou se Deus for te disciplinar, ou me disciplinar, entenda que Ele está fazendo isso para te restaurar. Não é a vontade de Deus te cortar e te lançar no fogo, mas Ele está insistindo para te levantar, para te juntar com os demais ramos, te limpar do que precisa ser limpo, e então te permitir dar muitos frutos. Mas o processo nem sempre é agradável. Quando olhamos a barreira lá linda, com aquele monte de uva, a gente fica encantado. Mas para ela se tornar aquela barreira linda, houve um processo de corte de poda até aquele momento, que nós não vimos, mas que foi necessário para que ela se tornasse aquela videira tão linda, cheia de folhas lindas e de frutos ainda mais bonitos. Grave isso. Se Deus está te cortando, se Deus está te disciplinando, Ele está fazendo isso para o seu bem, porque Ele te ama. Mas às vezes nós conseguimos lidar melhor com isso. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós ainda conseguimos pensar assim: poxa, eu sei que eu estou em pecado, então por isso Deus está me cortando, por isso Deus está me disciplinando. Às vezes, né, nós lidamos melhor com isso, entendemos melhor isso. Mas temos mais dificuldade para entender quando nós estamos bem, quando nós estamos orando como nunca, quando nós estamos lendo a Bíblia como nunca, quando nós estamos cumprindo o nosso ministério como nunca, quando nós estamos no auge da nossa fé e de repente nós sentimos que a poda de Deus vem sobre nós. No trabalho vai tudo bem, está tudo certo, mas de repente a poda de Deus vem e eu fico desempregado. E eu nem sei porquê, já que eu fazia um trabalho tão bom e me dava bem com todo mundo. De repente o ministério estava tudo fluindo, estava na bênção, o óleo estava descendo, na verdade, escorrendo pela barba, como descer pela barba de Arão. Meu rosto estava quase reluzente como de Abraão, quando desceu, de Moisés quando desceu do monte. E de repente
repente eu sinto uma ação que eu digo assim: o diabo se levantou contra mim. E de repente eu fico perdido, porque eu sinto que algo está sendo cortado, algo está sendo podado, e eu não entendo. E logo penso: é o diabo, é um levante do inimigo. Porque, bem, o diabo ataca quem está frutificando. Só que aqui o diabo não faz parte da metáfora. Quem é a videira? Jesus. Quem é o agricultor? Deus Pai. Quem são os ramos? Nós. O diabo está aqui. Quem está cortando é o diabo. Quem está podando é o diabo. Quem está podando e cortando? Deus. E às vezes nós temos dificuldade para entender isso. Mas é preciso conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Muitas vezes nós estamos atribuindo ao diabo a culpa de coisas que na verdade Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Deus está nos cortando, ou Deus está nos podando. Sabe por quê? Porque Ele deseja nos ver dar muito fruto. Não apenas dar fruto, mas muito fruto. E Ele fala: se você está dando fruto, o que Ele faz? Poda e limpa para que dê mais fruto ainda. Então o que você está dizendo, pastor? Eu quero dizer para você, com muita alegria e pela fé: se você está dando fruto, se prepare, Deus vai podar você. Pastor, que é isso? Você vai com alegria? Estou. Porque o processo de poda de Deus é doloroso, mas o resultado final é uma videira que dá muitos frutos. Deus irá te podar. Vou fazer para não ficar só para minha culpa, né? Fala com a pessoa que está do seu lado aí. Deus vai te podar. Está tudo bem com você? Você está crente? Está maravilhoso? Deus está abençoando sua família, Deus está abençoando o seu trabalho, Deus está abençoando o seu ministério? Ai, que maravilha, estou tão feliz com você, meu irmão. Mas se prepare, Deus vai te podar. Sabe por quê? Para que você dê ainda mais. A disciplina de Deus é um corte reto em nossa vida por causa dos nossos pecados, mas a poda de Deus é livrar-nos dos excessos que há em nossa vida. Deus irá nos livrar de excessos que podem nos atrapalhar, que estão nos atrapalhando. Isso é tão interessante porque quando você vê aquela videira e ela chega no momento de dar folha, e aí ela dá muita folha, então ela fica muito cheia e os frutos começam a nascer. Mas a poda exige que retire o excesso das folhas. Sabe por quê? Porque as folhas começam a impedir que a luz do sol chegue aos frutos. Existem ramos desnecessários que estão atrapalhando o desenvolvimento dos frutos. Então o agricultor vai lá e poda. Ele tira o excesso para que então a luz do sol venha sobre os frutos e eles tenham força suficiente. Os galhos que estão dando fruto tenham força suficiente para que o fruto cresça ainda mais. A poda de Deus, ela interfere tanto na quantidade quanto na qualidade. Sabia disso? Isso é na poda normal. Se você pesquisar um pouquinho sobre a videira, lá você vai perceber que eles podam, às vezes podam 2 vezes. Tem uma chamada pré-poda e depois tem uma segunda poda. Primeiro eles podam numa altura mais alta e depois eles cortam no talo. Normalmente logo depois do inverno. Mas essas podas têm o objetivo de preparar os ramos que deram fruto, para que no próximo ano eles tenham ainda mais frutos. E além da quantidade, a poda interfere na qualidade. Deus está tirando os excessos da sua vida para que você dê muitos frutos e que os seus frutos sejam frutos de qualidade. Mas toda poda ou toda disciplina ainda assim é desconfortável.
confortável. E a poda de Deus muitas vezes nos surpreende, principalmente porque ela acontece quando nós estamos dando fruto. Mas acredite que essa ação não é uma ação do diabo, porque aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não. Deus muitas vezes irá podar áreas da nossa vida que nós pensamos assim, mas está tudo bem, estava tudo maravilhoso, estava desse jeito. Por que Deus? Por quê? Deus irá nos podar através de situações em nossas vidas, provações e também através de pessoas, e serão usadas por Deus como uma poda em nossa vida, para nos moldar, para trabalhar em nós, porque Deus quer produzir em nós fruto do Espírito. Quantas vezes nós oramos, Senhor, me dá paciência, não é verdade? E aí Deus coloca na nossa vida alguém que nos tira a paciência só de aparecer na nossa frente. E aquela pessoa é uma palavra de Deus na nossa vida. Você sente que Ele está te podando, meu irmão. Jesus, acende a luz, porque se apagar, não sei como é que o negócio vai ficar. E às vezes Deus irá tratar de nós, irá nos podar através de situações difíceis. Ele irá nos colocar em situações difíceis para nos moldar. Eu lembro de um testemunho do pastor Luciano Subirá, lendo o seu livro, O Agir Invisível de Deus. Ele conta que ele estava vivendo um auge daquele tempo do seu ministério. Ele estava pregando em vários lugares, levando muitos convites. Ele era jovem, ele ia para um lado, para o outro, pregando curas, sinais, Deus usando. E um dia ele entrou num carro, botou todas as coisas junto com outro pastor amigo. Eles estavam indo para pregar numa cidade. No meio do caminho, eles lá contando bênçãos, falando de Deus. Um acidente acontece, o carro vira, dá PT, perde tudo. Ele fica internado por meses. Parou tudo. E aí vem todos os questionamentos que a gente tem. Senhor, eu estava pregando, eu estava fazendo a tua obra, eu estava isso, eu estava aquilo, por que isso aconteceu? Então passa um tempo e ele se recupera. Outras palavras, né, que a gente sempre tem alguém para dar uma palavra de encorajamento. Aí ouve mais ou menos, não acredita, não está concordando. E aquele conflito interno, aquela luta, ele vai amenizando, o coração foi tranquilizando. E ele se levantou, se recuperou e continuou. E um dia ele foi numa igreja pregar. Quando terminou o culto, Deus usou o pastor que estava lá para falar com ele. E disse para ele assim: olha, eu vi um anjo assim, um anjo chegou aqui e ele me deu um recado para dizer para você assim: aquele acidente fui eu que provoquei. Eu parei você. Você estava passando. Aí ele teve uma visão que contou para ele. Eu via como se houvesse várias pontes e você ia passando, mas você não pensava. Você só ia atravessando. Então eu parei você. Porque você não estava pronto para o que estava por vir. Hoje o pastor Luciano Subirá é conhecido nacionalmente, prega em livros, tudo, cara. Deus podou ele. Mas depois dessa poda, ele falou: eu parei você. E a forma como eu agi é para preparar você, para que você dê mais fruto, para que você esteja pronto para o que eu vou fazer na sua vida. Então Deus parou ele. Mas tinha que ser pelo acidente? Deus sabia exatamente como podar a minha vida e a sua vida. Hoje esse homem tem como Deus usa a vida dele, mas ele sabe exatamente qual é o lugar dele em toda a ação de Deus na vida dele. Deus podou ele naquele tempo de uma forma aparentemente que ele poderia ter dito que era, como ele pensou, era o diabo. Satanás estava furioso, Satanás que empurrou esse carro, Satanás que fez isso, Satanás que fez aquilo, e não tinha o diabo nessa história. Foi Deus que fez aquilo, foi uma ação de Deus podando a vida daquele homem. E muitas vezes Deus está nos podando, Deus fecha portas. Deus fecha portas. É mesmo, Deus fecha. Deus nos trata, Deus nos poda. Quando nós estamos em pecado, Deus nos disciplina. Mas quando nós estamos dando fruto, Deus nos poda para que demos mais fruto ainda. Então Deus irá tratar de nós de várias formas diferentes, porque Ele nos conhece, Ele sabe o que Ele tem reservado para nós, Ele sabe o que Ele tem preparado para nós.
nossas expectativas são frustradas diante das portas de Deus, quando os relacionamentos Deus tira da nossa vida porque é uma poda, e aparentemente estava tudo bem, estava indo tudo bem. Ló e Abraão estava indo tudo bem, os dois estavam crescendo, progredindo, mas chegou uma hora que Deus precisou fazer o seguinte: ó, Ló, vai para cá, e Abraão, você vai para cá. Deus tinha uma promessa, tinha algo para realizar na vida de Abraão, e aquele relacionamento precisou. Às vezes são relacionamentos que serão cortados, que aparentemente estavam indo tudo bem, mas são podas de Deus, porque Deus está nos limpando dos excessos, que muitas vezes nós não percebemos e não entendemos, mas Ele sabe exatamente o que está fazendo na minha vida e na sua vida, porque ninguém nos conhece melhor do que o Senhor. Às vezes Deus removerá coisas que Ele mesmo fez crescer, porque aquilo servia por um tempo e não para sempre. Assim, volto para o exemplo da fogo. Não foi a própria videira que deu seiva para que as folhas crescessem, mas quando chegou o tempo dos frutos, não foi necessário cortar o excesso. Quem deu o crescimento foi o próprio Senhor. Existem coisas que Deus mesmo fará crescer em nossa vida, em nossa casa, em nosso ministério, em nosso trabalho. Às vezes Deus vai nos fazer crescer em uma determinada área e depois Ele mesmo vai nos podar, porque aquilo serviu ao seu propósito até aquele determinado tempo. Na vida humana é assim. Quando nós estamos sendo gerados, nós somos ligados pelo cordão umbilical, não é verdade? Mas quando chega o tempo de nascer, o que acontece? Serviu o seu propósito. Ouvi um outro exemplo, achei interessante. Quando você vê, você tem um ovo, está lá, né? Tudo lá, gema, clara, aquele negócio todo. Se ficar os 21 dias, que é a média mais ou menos, vai sair de lá o quê? Do aparentemente nada, né? Começa a forjar um pintinho, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Se ele continuar na casca por mais dias, o que acontece? Ele morre. Porque a casca serviu o seu propósito, o líquido que tinha ali serviu o seu propósito. Foi Deus que fez crescer ali? Foi, mas serviu por um tempo. Existem coisas na sua vida que Deus vai colocar na sua vida e vai plantar na sua vida e na minha vida, que vão servir por um tempo. Mas para que você frutifique mais, para que você dê muito fruto, para que você se torne o que Deus planejou para você, Deus irá te podar. Deus irá eliminar da minha vida isso, porque já não serve mais, porque deixou de ser bom e passou a ser um empecilho. E é interessante que nessa palavra, nessa história, nessa comparação, Jesus não está falando de acrescentar no tratamento dele, mas um eliminar. O problema aqui são os excessos. Quando o nosso orgulho precisa ser podado, quando a nossa vaidade, nós queremos muitas coisas da parte de Deus, e Deus quer nos dar muitas coisas, mas nós não estamos preparados. E o processo de Deus na nossa vida muitas vezes é doloroso, normalmente é doloroso, mas é necessário, é fundamental, porque o resultado final é que você seja um ramo que dê muitos frutos, e frutos que permaneçam. Deus está nos transformando, Deus está nos moldando, Deus está nos podando para o nosso bem. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos, por exemplo, um homem como Davi. Davi era um pastor de ovelha que tinha sua vida bem tranquila, tocando sua harpa, servindo ao Senhor com alegria. Não é verdade? Uma vez matava um leão, outra hora esse osso, mas estava na benção. Quando o profeta chegou na casa de Davi e falou assim: você vai ser o próximo rei. Rapaz, a vida desse menino passou a ser o quê? Perseguição
atrás de perseguição. Seus irmãos ficaram com inveja. Saul tentou matar ele até o dia que morreu. E Davi estava fiel do início até o fim, até ele se tornar rei. Davi estava fiel, servindo a Deus. Todas as oportunidades que ele teve, falar, ai de me tocar no ungido do Senhor. Rapaz, Davi era um homem reto. Quando ele estava ali no meio daquela perseguição toda, alguns dos seus homens atravessaram um campo inimigo, trazendo água, porque ele estava com saudade de beber da água, da fonte. E os caras atravessaram, trouxeram. Quando trouxeram, se fosse você, nem pensava, obrigado, água para dentro. Ele falou assim, como eu posso fazer isso? Olha o nível de integridade, vocês se arriscaram por mim, como que eu posso beber essa água? Eu vou derramar ela como libação, como oferta agradável ao Senhor. Esse era o coração de Davi. Mas a vida dele foi perseguição. Esse cara tinha tudo para falar assim, meu Deus do céu, para que o Senhor me chamou para ser rei? Porque desde que o Senhor me chamou para ser rei, eu só estou em batalha, e agora o rei só quer me perseguir e me matar. Deus foi podando Davi. Davi teve que fugir, Davi teve que fingir de doido, Davi teve que morar na terra dos seus inimigos, Davi teve que fazer isso, perdeu a mulher, busca a mulher de novo, e ela casou com a filha do rei, e o rei deu a mulher para outro, e olha só a perseguição toda. Mas Deus podou Davi a vida dele toda, e quando ele pecou, Deus também disciplinou ele. Quando ele estava dando fruto, Deus estava podando ele. Quando ele pecou, Deus disciplinou ele. E Deus continuou podando Davi até o fim. Sabe o que eu quero dizer para você e para mim nessa noite? Receba isso com alegria, irmãos. Deus irá podar a minha vida e a sua vida até chegarmos na glória. Sabe por quê? O maior objetivo de Deus é me fazer e te fazer parecidos com Jesus. Deus está nos fazendo mais parecidos com Jesus. Os frutos que Deus quer ver produzindo em mim e você são frutos do Espírito. Mais do que os nossos serviços externos, Deus está produzindo um caráter transformado na minha vida e na sua vida. E é verdade que é impossível ser um cristão genuíno, ser podado por Deus, ser trabalhado por Deus e não trabalhar no reino, não desejar contribuir para o crescimento do reino. Mas o primeiro fruto, os primeiros frutos que o Senhor está querendo produzir em minha vida e na sua vida, é que as pessoas olhem para nós e falam assim, eles são discípulos de Jesus. Por quê? Porque a vida deles reflete Jesus. Seus pensamentos, suas atitudes, sua fala, sabe? Quando ninguém está perto, eles continuam refletindo Jesus. Quando eles estão perto das pessoas, seus frutos são vistos, são agradáveis de se ver. E se alguém conviver conosco, também vai experimentar e ver que nós damos frutos doces, agradáveis. Esse é o plano final, esse é o objetivo final. Por isso que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele diz que ele nos escolheu para quê? Para que nós vamos e frutifiquemos. Deus está podando você? Você sente que Deus está podando você? Ou que Deus podou você em alguns momentos? Saiba que Ele está fazendo isso, te limpando, me limpando. Quantas vezes eu pensei e falei assim, meu Deus, tem que passar por isso de novo. Pergunta para mim assim, você já está perfeito? Não. Então aguenta mais um pouco que eu estou trabalhando em você. E eu pergunto para você, você já está perfeito? Você já está dando muito fruto? Então, aguenta mais um pouco. Deus está trabalhando em você. Deus está te podando e Ele irá te podar, irá me podar até nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Jesus. Até que não haja mais distinção, nós estejamos tão enxertados, tão fixos, que
que não há mais diferença entre o ramo e a videira. Não são frutos temporários, não são frutos mirrados, não são apenas folhas e flores anunciando que vai vir fruto, e passa o tempo e o fruto não vem. Deus quer que você dê muito, muito fruto. Assim Deus trabalhou na vida de Paulo, na vida de Moisés e de tantos outros homens de Deus ao longo da história, e continua trabalhando na minha vida e na sua vida. Eu não sei quais são as podas de Deus, mas eu sei que Ele está podando. Se você está dando fruto, Deus está podando. Se você não está dando fruto, então Ele deve estar te disciplinando. Acredite, enquanto Deus está disciplinando, enquanto Deus está podando, é porque há esperança para a restauração. Agora, se chegar o tempo, se Deus parou de podar, se Deus parou de disciplinar, o texto continua dizendo que existem ramos que irão no fogo. Aqueles que permanecem na videira dão, e aqueles que não permanecem são lançados no fogo. Então, se você deseja, como eu desejo, dar muitos frutos para a glória de Deus, quantos aqui desejam dar muitos frutos para a glória de Deus? O caminho para mim e para você é, primeiro, aceitar a poda de Deus. Aceite o processo de Deus na sua vida, não fuja dele. Está doendo, pastor? Está difícil porque às vezes eu não estou entendendo. Aceite o processo de Deus, porque se não houver disciplina quando necessário, se não houver poda, não vai ter fruto. O ramo vai minguar, aí ele vai ser cortado, mas aí ele vai ser cortado mesmo. Não vai ser só disciplina. Vai chegar o tempo em que muitos aparentes ramos serão cortados e serão lançados no fogo. E isso não tem como escapar. Mas se aceitamos a disciplina, se aceitamos a poda de Deus, então podemos nos preparar, porque os frutos virão. Se Deus está te disciplinando agora, ou se Deus está te podando agora, se prepare, porque os frutos virão. Porque os frutos são uma consequência natural daqueles que estão ligados à videira, que aceitaram o tratamento, que aceitaram as podas de Deus. Então Deus está nos preparando. Aceite de coração, mesmo quando você não entender. E aí vem o segundo ponto: é necessário confiar de que o agricultor, que é Deus, sabe exatamente aonde ele está cortando. Não existe a possibilidade de Deus cortar errado. E aí nesse ponto não há como comparar um agricultor, um viticultor comum com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é perfeito, Ele sabe exatamente quando, como e o que cortar na minha vida e na sua vida. Ele não erra. Se Deus cortou alguma coisa, aceite. Confie em quem Deus é, mesmo quando você não entender o que Ele está fazendo. Isso é fé. Eu sei quem Deus é e eu confio que Ele sabe exatamente o que está fazendo na minha vida, porque eu sei que Ele está me podando ou me disciplinando para o meu bem, para que eu dê ainda mais frutos. Se somos de Cristo, podemos descansar nessa verdade. Seja qual for o processo de Deus na minha vida e na sua vida, Ele tem um objetivo final de nos fazer mais parecidos com Jesus. Como diz o profeta, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
para mim e para você, que nós temos muitos frutos para a sua glória. Ele diz: olha, vocês já estão limpos na minha palavra. Ele está trabalhando em mim e você. Mesmo que o processo aparentemente esteja demorando, mesmo que no processo você esteja sentindo desconfortos ou dores, que Deus esteja retirando algumas coisas, mudando outras coisas, arrancando algumas coisas, coisas que muitas vezes eram boas, mas agora não são mais, coisas que Ele mesmo plantou na sua vida, mas que agora não servem mais a esse propósito, estão sendo excesso na sua vida, e Deus está removendo, para que você possa chegar ao fim que Ele planejou para você. E por último, nós precisamos aceitar a palavra de Deus, nós precisamos confiar que Ele sabe o que está fazendo, e nós precisamos permanecer em Jesus. Toda frutificação na minha vida e na sua vida depende disso. Ele é a fonte que nos mantém. Jesus é a fonte que nos mantém. Nós precisamos permanecer nele, porque se nós permanecermos nele, nós vamos frutificar. Mas se nós não permanecermos nele, nós vamos mirrar, secar e ser lançados no fogo. Nossos frutos serão diretamente o resultado de uma vida pessoal, de relacionamento nosso com Deus. E aí nós saímos um pouco da metáfora para entender que permanecer em Jesus é ter um relacionamento profundo com Ele. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: permanecer não é fazer mais por Jesus, é estar mais com Jesus. Não tem como fugir de uma vida de oração, de uma vida de leitura da sua palavra, de uma vida de devocional, de uma vida de busca por Deus. Estamos pregando isso, é o tema do nosso ano, até que nada mais importe. Crescendo, nos aprofundando no relacionamento pessoal com Jesus. É assim que nós permanecemos nele. Nós o buscamos, nós o adoramos, nós o servimos, sim. Nós entregamos o nosso coração a Ele, meditamos e deixamos que a Sua palavra nos limpe, porque Ele diz o seguinte: a minha palavra limpou vocês. A palavra de Deus é um instrumento que nos limpa. E é interessante, em outro texto, a palavra do Senhor diz assim, que a palavra de Deus ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que alcança mais profundo o nosso ser, até a divisão da alma e do espírito. Ela nos sonda e ela sabe exatamente quais são os nossos pensamentos. Ela é cortante mesmo. A palavra de Deus nos confronta, ela nos corta onde precisa. Ela nos confronta, sabe por quê? Porque ela está removendo todo excesso desnecessário, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de produzir bons frutos, de produzir bons e muitos frutos. A palavra de Deus limpa dos insetos, limpa dos pulgões, limpa das pragas. A palavra de Deus é poderosa, ela nos corta, mas ela nos limpa na medida certa. Mas nós precisamos recebê-la, nós precisamos aceitá-la. E se nós recebermos a Sua palavra e colocarmos ela em prática, então o resultado disso na minha vida e na sua vida é que nós seremos mais limpos e muito mais frutíferos. Estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos estudando a palavra de Deus. Quando nós aplicamos essa verdade em nossa vida, ela nos limpa dos excessos, ela nos poda, ela nos corta, dói, mas o resultado dela é mais e mais frutos para a glória de Deus. Então permaneça nele, permaneça em Jesus, viva uma vida pessoal com Ele. Hoje nós estamos aqui sendo ministrados por Ele, adorando, recebendo, nos enchendo, mas amanhã nós vamos para casa. Não dá para viver como uma cisterna. Deus tem águas limpas e novas todos os dias, águas frescas. Ele flui do seu trono um rio de águas vivas. Ele nos chama para beber na fonte. O povo de Israel houve um tempo, e é muito comum na história, porque a água ficava longe, as fontes eram longe, e às vezes as pessoas tinham que se deslocar por muito longe, debaixo do sol quente. E aí muitos começaram a fazer cisternas, que era um tipo de tanque que armazenava água da chuva, mas
a água da fonte era mais pura, era mais limpa. E aí Jesus condena, na época não era Jesus ainda, né, revelado, mas a palavra de Deus condenava o povo de Israel porque eles tinham trocado as fontes de água viva, as fontes puras, por cisternas rotas, que não conseguiam armazenar água. Ou seja, o que você está recebendo de Deus hoje é para hoje, mas amanhã você precisa ir até Ele e beber da fonte. Você precisa ir até Ele. É isso. Beber aqui é Você entende isso? Deus está falando com você hoje, mas Ele quer falar com você amanhã. Quer falar comigo amanhã. E depois de amanhã, porque Ele tem fontes, águas frescas, todos os dias. Não se contente com o da semana passada. Permanecer nele é estar com Ele todos os dias. É ir a Ele todos os dias, é entregue em adoração. Então, para nós finalizarmos, eu quero perguntar, para nós refletirmos e praticarmos: que ramo é você? Você é o ramo que tem permanecido em Jesus, está aceitando o processo dele na sua vida e se preparando para dar muitos frutos? Ou você é aquele ramo que não está em Jesus, só está se preparando para ir para o fogo? Talvez você olhe para você e fale: eu não estou dando fruto, então é tempo de ir ao Senhor. Senhor, me restaura, me disciplina, me poda, faz o que tem que fazer, mas eu quero frutificar. Que ramo é você? Segundo, Deus quer que você dê muito fruto, mesmo que para isso seja necessário te disciplinar ou te podar. Muitas coisas em nossa vida não são o diabo, mas com nossa perspectiva limitada, nós atrelamos coisas como mal porque nos faz sofrer, ou sentimos dor ou desconforto, então logo dizemos que é ruim. Mas a poda de Deus, a disciplina de Deus, ela é boa, é necessária e tem por objetivo te restaurar e te preparar para dar ainda mais fruto. E por último, se coloque de pé no seu lugar. Eu gostaria de contar uma história de vida. E agora fica a pergunta fundamental. Porque diante de tudo que nós ouvimos, sempre há uma expectativa de Deus, de uma resposta. Deus nos faz uma pergunta, assim como nós fazemos perguntas para Deus e esperamos uma resposta, Deus também está nos perguntando, está esperando uma resposta de nós. Diante daquilo que o Senhor nos fala nessa noite, diante daquilo que o Senhor está falando com você e comigo nessa noite, qual será a nossa resposta diante do propósito de Jesus para nós? Ele está dizendo: eu escolhi vocês e eu enviei vocês para dar muito fruto. Qual vai ser a sua resposta para Ele nessa noite? Qual vai ser a minha resposta para Ele nessa noite? Você está pronto para aceitar o processo de Deus na sua vida? Então diga para Ele nesta noite: eis-me aqui, Senhor. Faz o que precisa ser feito. Disciplina se precisa ser disciplinado, corta o que precisa ser cortado, poda o que precisa ser podado. Mas eu quero dar muitos frutos para a sua glória. Feche os teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. É você e Ele, você é o ramo, Ele é a videira. Fala com Ele, permaneça nele. Está difícil, eu sei, mas eu quero encorajar você nesta noite, permaneça nele. Ele está dizendo: permaneça
Estou bem certo que não alcancei. Sou imperfeito e falho, eu sei, mas continuo caminhando, vivendo. Eu sigo e não volto atrás. Abre mão do que antes pra mim tinha valor. Do meu Senhor, eu sou quem é tudo. Nossas orações esta noite. Você meu coração não aumenta. Senhor, eu vou Vem nos limpar, Espírito Santo de Deus. Vem nos mudar. Vem para o excesso. E tu vai nos atrapalhar de até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Vou me entregar e te buscar. Até que nada mais importe. Ouça o nosso clamor, Senhor, nesta noite. Ouça os corações clamando por mais de Ti nesta noite. Abre mão do que antes pra mim tinha valor. Pra mim agarrar os braços do meu Senhor. Eu sou quem é tudo. Eu sei que meu coração não aumenta. E no meu Deus só ressurreição eu vou ver. Vai restaurando, Deus, vai curando, Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos permanecer em Ti, Jesus. Não importa qual sejam as situações, não importa qual sejam as provações, circunstâncias, não importa o quanto o Senhor nos disciplina, nos pode, que nós possamos permanecer em Ti, Jesus, porque permanecer em Ti é vida, permanecer em Ti é frutificar. Esse é o caminho para darmos muitos frutos, é aceitarmos o processo e trabalhar no Senhor em nossas vidas. Por isso nós clamamos, ó Deus, nessa noite, perdoa-nos mais e tantas vezes da nossa ignorância. Temos rejeitado os processos do Senhor em nossa vida. Muitas vezes o Senhor tem nos podado e nós temos reclamado, temos resistido ao trabalhar do Senhor em nossa vida. Mas nesta noite nós rendemos o nosso coração, nós dizemos sim às portas do Senhor, dizemos sim ao tratamento do Senhor em nossa vida, ao trabalhar do Senhor em nossa vida, em nossas famílias, em nosso coração, porque entendemos, Senhor, que o resultado disso tudo é sermos mais parecidos contigo, Jesus. Toma cada coração aqui nesta noite, que a obra que o Senhor já começou, que o Senhor venha completá-la até que o Senhor venha. E então estaremos contigo, Senhor, e viveremos contigo para sempre. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ecoar no seu coração, que ela possa impulsionar você e mover você na direção de Jesus.
após dia e cada dia mais para a glória do nome dele, até que nada mais importe. Louvamos a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, por você que nos visita. Seja sempre bem-vindo. A Shalom está alegre com a presença de vocês. Conte conosco. Se você não é membro de nenhuma igreja, eu quero encorajar você a caminhar com a gente. Venha conhecer a Shalom, venha fazer parte dessa família. Nós não somos perfeitos, Deus está nos podando. Mas eu quero convidar você a ser podado junto conosco, porque Ele está trabalhando em nós para o nosso bem. Que Deus nos abençoe, que Ele nos leve em paz e segurança para os nossos lares, que Ele nos dê uma semana de bênção, de vitória, de poda se preciso for, mas também de muitos frutos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Arthur que está aqui conosco hoje, ovelha lá do pastor Eliel, veio servir aqui na Shalom. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, sempre. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todos aqueles que aguardam ansiosamente pela volta de Jesus. E todos digam comigo: amém. Meu irmão, se você foi abençoado nessa noite, eu quero encorajar você a declarar uma palavra de bênção na vida do seu irmão quando você sair daqui. Você vai estar conversando lá de fora, converse sobre coisas que vão te ajudar a dar mais frutos. Em nome de Jesus, seja bênção. E tem um cafezinho especial. É aquele café especial? Mas foi uma bênção. Com certeza está na bênção também. Aqui de vez em quando não tem um café aqui, tem um toque. Mas domingo que vem vai ter um toque esse. Tem um cafezinho aqui do lado, querido. Fique à vontade. Estamos descansados nesta noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai em paz.